Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Lado de Fora. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe para que o vídeo ganhe relevância e alcance mais pessoas. Deixe seu comentário, alguma sugestão de assunto, também seria importante para nós. Para nós. Eu quero iniciar este vídeo com a palavra que está registrada em Apocalipse 18, versículo 4, que diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Nos vídeos anteriores, nós tratamos a respeito dos filhos da carne e dos filhos do Espírito. Paulo, aos Gálatas, no capítulo 4, faz a analogia entre Agar e Sara. Agar, a escrava de Sara, a qual Sara deu a Abraão para que tivesse filhos por meio dela. E ela, como sendo escrava, gerou um filho segundo a vontade do homem, segundo a vontade da carne, segundo as decisões humanas, segundo os recursos humanos, mas Deus rejeitou e deu a Sara, 14 anos depois, Isaque, filho da promessa, e este era o herdeiro que vinha da parte de Deus. E Paulo vai dizer, assim como o filho da escrava perseguia o filho da promessa, assim o é nos dias de hoje. E nós falamos sobre, nos vídeos anteriores, o nascimento do Espírito, aquele que nasce do Espírito, que é nova criatura, que nasce de novo, que o nascimento do Espírito só se pode se dar pelo poder de Deus, pela fé que vem através de ouvir a palavra de Deus e crer nela. E esta fé é uma fé sobrenatural que vem da parte de Deus. E falamos dos filhos naturais, dos filhos que são gerados pela vontade humana. A Bíblia está cheia de passagens a respeito desses filhos. A Bíblia vai dizer, João vai dizer, olha, Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, cujo nascimento não é segundo a vontade do varão, nem segundo a vontade da carne, mas é segundo a vontade de Deus. Esses são os filhos espirituais. Nós falamos no vídeo anterior que a igreja, e eu até falei muito, igreja mundial, mas sem nenhuma referência a nenhuma denominação que tenha este nome, mundial que eu digo a igreja do mundo, a igreja mundana, a igreja celeste e a igreja do mundo. A noiva do Cordeiro e a meretriz de Apocalipse, vestida de vermelho, montada sobre a besta, com um cálice cheia de abominações e de suas imundícies, de suas prostituições, e embriagada com o sangue dos santos.
O apóstolo Paulo disse que os filhos da carne é que perseguem os filhos do Espírito. E eu no vídeo passado falei sobre uma geração, sobre aqueles que são gerados através de uma tradição, aqueles que são gerados através de uma teologia humana vinda de teólogos corrompidos, vindo de teólogos que têm as mãos sujas de sangue, e isto é possível provar através de documentos históricos, que não é segredo para ninguém, tanto que os seus líderes têm admitido, têm pedido desculpas e têm tentado se retratar. Se não fosse verdade, não haveria necessidade dessas entidades se retratarem, ou passarem pano, ou tentarem se desculpar de alguma forma. O fato delas tentarem se desculparem, o fato delas tentarem se retratar, mostra que é real. Eles se desculpam, eles se retratam, eles dizem não é bem assim, mas seguem as doutrinas, seguem os conselhos, seguem a filosofia, seguem a linha de pensamento destes que eles agora têm que pedir desculpa em nome deles. Eles nunca pediram desculpa no passado. Eles nunca pediram desculpa pelos seus atos. Eles nunca se retrataram, eles nunca se arrependeram. É o mesmo que aconteceu lá com Jesus. Os judeus disseram para Jesus assim, ó, se nós vivêssemos no tempo de nossos pais, nós nunca consentiríamos com a morte dos profetas. Jesus chama eles de hipócritas, diz assim, olha, vossos pais mataram os profetas e vocês erguem monumentos em seus túmulos. Assim, vocês afirmam que são filhos dos que mataram os profetas. Vocês estão dizendo, oh, nossos pais mataram os profetas. Nossos pais são nossos líderes, nossos mentores espirituais, nossos líderes religiosos, nossos antecessores mataram os profetas. Se nós estivéssemos lá, nós não ia concordar com isso. Mas Jesus diz, vejam o que vocês estão falando, vocês estão dizendo que são filhos, que estes homens são seus pais. A igreja chama esses camaradas que eu citei no vídeo anterior de pais, de precursores. Então ela está dizendo que é filho dos que mataram muita gente, que derramaram muito sangue inocente. E mesmo que não fosse inocente, Cristo nunca deu ordem para nenhum dos seus apóstolos. Qual dos apóstolos que você viu derramar sangue inocente? Você viu Pedro numa cruzada matando infiéis? Você viu Tiago fazendo isso? Você leu a respeito de João perseguindo aqueles que não criam em Jesus e obrigando eles a aceitar a fé, e se eles não aceitassem eram torturados e mortos? Você nunca viu isso, porque Jesus nunca pediu isso de ninguém. E a igreja, quando eu falo, volto a repetir, igreja mundial, a igreja do mundo, não faço referência nenhuma aqui a nenhuma denominação, a igreja do mundo está alicerçada não na palavra de Cristo, nem na doutrina dos apóstolos, mas está sob o sangue inocente. Sob o sangue inocente. Gerando filhos carnais. E estes filhos carnais se aliarão aos poderes seculares, se aliarão aos dominadores deste mundo, assim como Israel, que Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e os que te são enviados. Jerusalém da terra está manchada do sangue dos profetas e do próprio Cristo. É a religião, é a religiosidade humana, é o produto do esforço humano. Desde o Éden, são os filhos de Caim que tentam agradar a Deus com seu esforço, mas quando não conseguem e olham e veem que o outro está agradando, há um sentimento terrível de inveja, há um sentimento terrível que invade seus corações. E a Bíblia diz que Caim era do maligno, por isso matou o seu irmão. Note que os dois estavam adorando a Deus. Jesus diz assim, que chegará tempo que quem vos matar considerará que está fazendo um serviço a Deus. Julgará estar fazendo um trabalho para Deus, um serviço para Deus. Jesus disse, olha, quem matar vocês que me seguem, vocês que ouviram a minha palavra, vocês que se arrependeram dos seus pecados, vocês que abandonaram os seus pecados, vocês que foram purificados pelo meu sangue, vocês que receberam o amor de Deus no meu coração, quem vos matar vai pensar que está fazendo um serviço a Deus. Por quê? Porque serão os religiosos, unidos aos poderes seculares, assim como os judeus unidos a Roma, crucificaram a Jesus, perseguiram e mataram os apóstolos de Cristo. Assim será num futuro bem próximo, creio eu. Porque é a disputa pela herança. É a disputa que desde o princípio da Bíblia, desde Gênesis, Jesus chega a dizer para aqueles líderes religiosos que ofereciam sacrifícios, que oravam, que jejuavam 3 vezes na semana, que gostavam de fazer extensas orações, de usar roupas bem largos filactérios para ser visto pelos homens como homens religiosos, homens tementes a Deus, homens devotos, homens puros, homens que não se misturavam com os pecadores, que não tinham contato com pessoas que eles julgavam ser de baixa classe, homens que faziam várias purificações rituais durante o dia, homens que guardavam o sábado, que davam dízimo do endro, do cominho, de coisas que nem estavam estipuladas na Bíblia, mas que negligenciavam o mais importante da lei, que era a compaixão e a misericórdia. Estes homens se uniram a Roma para matar Jesus. E Jesus diz para eles, olha, vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo e querem satisfazer o desejo do vosso pai, o diabo, porque ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. E quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é pai da mentira. Olha o que Jesus está denunciando, olha o que Jesus está falando para aqueles que dizem que amam a Deus, que adoram a Deus. Jesus vai dar recomendações antes de ser crucificado, antes de ser ressuscitar e ser assunto aos céus. Vai dizer para aquele povo, olha, aquele que está no campo, não volte a pegar nada em sua casa, aquele que está no telhado não desçam, mas ai das grávidas, ai das que amamentam, naquele dia. De que dia ele está falando? Do dia do juízo de Deus. Disse, olha, se você está fora de Jerusalém, fique fora de Jerusalém.
Fique longe quando você vê a abominação desoladora no lugar onde não deveria estar, quando você vê os estandartes romanos adentrando, chegando no templo, corra de Jerusalém, saia de Jerusalém, porque é chegado o juízo de Deus àquela cidade. Deus sempre vai nos avisar, porque Deus não deixará impune o sangue derramado. Deus disse, olha, desde Abel até Zacarias eu vou cobrar o sangue dessa geração. Os seus pecados, vocês estão enchendo a medida dos pecados dos vossos pais. Eles começaram a encher o cálice e vocês vão terminar de encher e eu vou derramar sobre esta geração. Então aqueles que tiveram ouvidos para ouvir e fugiram de Jerusalém, salvaram as suas vidas, mas os que não ouviram, pereceram, incorreram nas suas pragas. Quando Deus está para derramar o seu juízo sobre Sodoma e Gomorra, ele envia 2 anjos à casa de Ló para o tirar de lá. Como diz os hermanos, para o sacar de lá. Antes do juízo, tirou-o de Sodoma, tirou-o de Gomorra, e logo veio o juízo. Por isso a Bíblia está dizendo, nesse capítulo de Apocalipse que nós lemos, sai dela, povo meu, para que não participes dos seus pecados e nem incorras nas suas pragas. João diz que ouviu uma voz do céu, um chamado direcionado ao povo, pedindo que saísse do meio, porque o juízo viria sobre todas essas práticas detestáveis, sobre todas essas práticas malignas, e Deus iria cobrar o sangue derramado. Se nós financiamos, escute o que estou lhe dizendo, se nós financiamos este sistema que matou milhões, milhares de pessoas, não pense que Deus nos terá por inocente. Se nós continuamos mantendo esse sistema, ainda que agora ele esteja sobre uma capa, sobre um disfarce de bondade, de santidade, mas tem as suas raízes encravada no sangue dos inocentes, não pense que Deus nos terá por inocente. Não pense que Deus nos poupará. Se Ló se recusa a sair, se Ló prefere continuar em Sodoma, Deus mandaria o juízo e ele seria destruído. Aqueles israelitas, aqueles judeus que não saíram de Jerusalém, incorreram no juízo de Deus, quando da tomada de Jerusalém pelo general Tito, e foram mortos. Se você permanece no sistema, apoiando o sistema, financiando o sistema, você é tão culpado quanto aqueles, os fundadores, que fundaram o sistema em cima de sangue, em cima de morte, em cima de tragédia. Ouça a voz, não minha, ouça a voz que vem do céu e saia enquanto é tempo.